queridos irmãos. Como sabem, o Evangelho segundo o Espiritismo é o roteiro dos nossos encontros. Este que, como estrada luminosa, oferece clareza. E você que está em casa, tantos que estão aqui hoje, poderão, através do site mensagefraternal.org.br, encontrar disponível o Evangelho para cópia integral, gratuita, como também todas as obras básicas, as 5 principais, e vários outros livros em português e em espanhol da doutrina espírita, a fim de poderem acompanhar aquilo que comentamos nos diversos encontros. Como já falamos na semana passada, antes de abordarmos o tema do Evangelho, e também por causa do tema do Evangelho, queremos informar a vocês todos que, diferentemente do que a maioria pensa, a Lua não gira em torno da Terra. Sabemos que você que está na internet, no MSN, já foi também provocado com esta afirmação. E queremos, sim, não fazer disso um joguinho de palavras, mas afirmar que contra tudo que você sempre acreditou, e aí você perceberá como é ruim a ignorância, esta ignorância que a gente pensa que não tem, você descobrir que é de verdade. A Lua não gira em torno da Terra. De que todas as evidências que dizem o contrário criaram em nossa mente uma cortina de fumaça que nós não desvendamos e engolimos pelo simples fato de não irmos procurar informações mais profundas. Guardadas as devidas proporções, descobrir que a Lua não gira em torno da Terra no século 21 é algo muito parecido com descobrir que a Terra não é o centro do universo, como coisa aceita por 1000 anos, e que, de repente, lá nos idos da Idade Média, fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, os pesquisadores da época informaram. Talvez seja até mais grotesco vivermos no século da tecnologia, dos telescópios, das estações espaciais, das naves espaciais, dos satélites artificiais, e não termos noção mínima de como são estas coisas. E isso tem a ver com o capítulo do Evangelho. Ah, mas e então você não vai explicar? Já falamos sobre isso semana passada, aqui mesmo, na segunda-feira. Mas se você quiser ver como é o movimento da Lua, porque de verdade existe a Lua, viu, gente? Isso é uma verdade. Não estamos dizendo que a Lua é uma ilusão de ótica, não. Existe. Ela está lá onde você está vendo. Mas se você quer entender como é o funcionamento, como é a sua trajetória, para você deixar a ingenuidade ou a ignorância para trás, entre no nosso site. É gratuito, não dói.
E você poderá assistir O Último Alimento para a Alma, programa que trata deste tema. 2010. Você ainda tem uma chance, é isso, Raul? Uma nova chance. 2010, uma nova chance. Uma nova chance da gente parar de ser bobo, da gente parar de ser ingênuo. Ingênuo no sentido de ignorante. Porque nós nos acomodamos com certas coisas e esquecemos de ser aquilo que Jesus fala no capítulo 8º, que hoje começamos, capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós precisamos ser puros como uma criança. Como uma criança. Não que nós devamos ser uma criança. E você não pode negar, se você conhece uma criança, e se você ainda não esqueceu de quando você era uma criança, que todas as crianças têm curiosidade. Curiosidade de aprender. E elas perguntam, e perguntam, e perguntam, e perguntam, e querem saber, e querem ver, e querem entender, e querem isso, e querem aquilo. E aí nós crescemos. Crescemos acumulando uma série de preconceitos que trouxemos de casa, que conquistamos no mundo, que desenvolvemos nas nossas ambições, preconceitos a respeito de situações sociais, de pessoas, de gente que a gente começa a classificar como isto, como aquilo, como aquele outro, pela roupa que usa, pela forma como fala, pelo carro que tem, e a gente se esquece de perguntar. A gente se esquece de ser curioso. A gente só tem curiosidade para ganhar dinheiro, para fazer clientes, para vender produtos, para obter satisfação dos nossos prazeres. Isso a gente é curioso. A gente não perde, porque isso nos mantém abastecidos. Mas continua a Lua não girando em torno da Terra e todo mundo acreditando que é assim que a coisa funciona. Daí, quando o Evangelho fala no capítulo 8º que a pureza de coração que nós devemos ter precisa ser a da criança, nos refere a uma referência, nos coloca, nos impulsiona a um caminho. E então perguntemo-nos, há quanto tempo faz que eu não me sinto uma criança? Quanto tempo? Mas não essas tolices que nós fazemos, não esse modo de viver estouvado de um pequenino, criança no sentido de não pensar mal dos outros. Porque para a criança, todo mundo é amigo, não é? Todo mundo. Meu amigo. O cara acena do vidro do carro e a criança responde. Olha só que coisa linda. Hoje, depois da palestra da tarde, estavam todos os que vieram, que ouviram a palestra, na sala de passe. E tinha uma fileira com 6 crianças, 7 crianças, mais ou menos. Porque eram os filhos dos trabalhadores que estavam na casinha. E então, eles já estavam sentados, as fileiras foram preenchidas depois de adultos, e eu me coloquei lá no cantinho onde começa o tratamento. E naturalmente, criança é sempre criança, né? Enquanto os adultos entendem o que é ficar em silêncio, fechar os olhos, as crianças ficam sempre querendo ver o que está acontecendo, sempre curiosas. E eu ouvindo o barulho dos pequeninos, coisa que a gente sabe que é assim, que é natural, mesmo que a gente tente colocá-los em ordem. E então, ao olhar assim, no meio das cabeças, passando 3, 4 fileiras, tinha um menininho sentado que não era mais alto do que o encosto da cadeira. Estava sentadinho lá, enfiado, com os médios passistas na frente, as outras fileiras de adultos sentados, aquela coisa toda. E eu olhei assim e vi o menino, de olhão aberto assim, olhando para mim. E então, lá de onde o menino estava, eu o conheço da casinha, ele é filho de uma frequentadora da nossa casa,
Ele de lá levantou a mãozinha e fez assim. E eu que estava aqui, vamos fechar os olhos, blá, 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 fiz assim para ele também. Mas fiz assim. Que não adiantou nada. Mas ele estava sendo criança. Ele estava querendo mostrar que estava me vendo. Ele estava feliz acenando para mim. Porque como eu, quando criança, olhava as pessoas assim, que ficavam falando, professores que davam aula, diretora de escola. Vocês já notaram que quando a gente é criança, diretora e diretor parece sempre uma coisa bem grandona, assim, imensa. Que todo mundo tem medo de ir na diretoria porque vai ter que enfrentar uma montanha. Você olha assim, ela está lá em cima, diretora, diretora. Então, de uma certa forma, essas crianças que vêm pela televisão na casinha eu fazendo palestra, ou que às vezes entram no computador, o pai e a mãe estão assistindo em casa, eles estão vendo eu falar na televisão, que não entendem que isso não tem importância nenhuma, mas que para eles parece que é importante. Então eles estão querendo sempre mostrar que gostam, que são amigos. Ele é meu amigo. Oi, tio. Criança é assim. Você está na estrada, está dirigindo. O carro da frente você não sabe de onde é de uma cidade estranha, de um estado longínquo, e tem uma criancinha debruçada no vidro assim atrás, olhando para você que está guiando. Daqui a pouco a menininha faz assim. E às vezes se esconde de vergonha. E você fica naquela, adulto, né? Vou acenar, vou parecer um bocó de mola acenando para a criança. Alguns ficam seriões. Mas outros entram na brincadeira da criança e acenam também. E a criança se sente encorajada porque ela descobriu alguém que entende a sua linguagem. A linguagem sem formalidade. A linguagem direta da afetividade. Que é a linguagem que a criança se expressa. Criança que não se esconde, que quando está emburrada, fica emburrada, que quando tem vontade, pede. Que quando acha uma pessoa feia, fala, mas a senhora é muito feia. O que é uma decepção, porque é muito perigoso fazer pergunta para a criança. Porque a criança tem umas opiniões que você já fez, faz 2 meses que você está fazendo regime e a criança te chama de gordo. Todos os outros adultos dizem, não, você está emagrecendo. E a criança olha você e fala, nossa, mas você está gordo, hein? Você pega um homem de 80 anos e pergunta para a criança, você que tem os seus 50, mas que também já tem cabelo branco. Olha, quem que é mais velho, aquele ou eu? A criança olha assim, meia hora. Ih, meu Deus. Está quase chegando a dizer que sou eu o mais velho. Aí ela fala assim, ah não, vocês dois são muito velhos. Só tem 30 anos de diferença entre os dois, mas para a criança fala o que pensa. Ela ainda não foi corrompida pelas aparências, pelos interesses, que nós, humanos adultos, usamos. A criança quer sempre saber. Ela não quer que você dê uma explicação científica profunda. Ela não quer entender qual é a espessura em micra de uma engrenagem de um relógio. Ela quer entender como é que aquele ponteirinho fica andando. E ela se fascina com coisas tolas, com coisas bobas. Quer fazer uma criança se achar o máximo? Faça para ela uma engrenagenzinha movida a rolha com gilete. É claro que você tem que estar por perto, porque a gilete corta, a criança não pode brincar com isso. Mas você pode eleger um outro material que não seja perigoso. Como se fosse uma engrenagem, uma roda d'água, movida pela torneira da pia, em que você pega uma rolha
passa um prego ou um arame pelo seu interior, pendura e coloca 4 abazinhas e põe embaixo da torneira. E aquilo gira malucamente. A criança se encanta com aquilo. E você pode explicar para ela como é que vem energia elétrica na sua casa. Com uma rolha, umas tampinhas. Mas os adultos estão muito preocupados em ganhar o dinheiro para fazer a criança estudar, para que na escola ela leia nos livros aquilo que você podia mostrar para ela com uma rolha. E se você ainda for um pouco mais criativo, coisa que adulto não gosta de ser porque dá trabalho, você pode até fazer uma luzinha acender. Se arrumar uma pequena bobina, ligar num movimento e fazer a água da torneira acionar aquela turbininha que vai girar e você vai, na outra ponta, fazer um milagre de uma pequena luzinha ficar acesa. E a criança ter o que contar na escola, que o pai dela, o herói, o sabe tudo, fez ela entender como funciona uma usina. Coisa simples de fazer criança contente. Mostrar a ela a magia da vida. Fazer uma tampinha de um frasquinho plástico ou de vidro. Pular longe, como se fosse uma nave que saísse voando. Usando um pouco de água no interior do frasquinho. E uma colherzinha de fermento em pó. Tampa o bichinho. Fala para ela, presta atenção no que vai acontecer. Ah, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. E de repente ela se espanta e vê a tampinha jogada longe. Coisas que a criança quer saber como funciona. Engrenagens que possam mover pistões, que possam fazer serviços, mas que ela começa a entender as engrenagens ali na pia da cozinha, onde você quer que ela aprenda a lavar a louça, mas onde você faz aquilo parecer uma escravidão, como nos tempos antes da princesa Isabel. Eu me recordo de um tio que certa vez me deu de presente para o meu irmão uma barquinha que funcionava com uma vela. Uma vela, mas não essas de pano. Porque barquinha que funciona com vela de pano é óbvio. Você põe na água, o vento empurra. Mas funcionava com um toquinho de vela que você acendia. Era uma lanchinha de metal, chamada lanchinha poc-poc. Lanchinhas destas que depois o mundo esqueceu. Que criança acha bonito esse negócio. E então, de repente, a pia do banheiro, a pia da cozinha ou qualquer piscininha se transformava no oceano. E você enchia os tubinhos de água, esses tubinhos enchiam um reservatório que ficava em cima, e uma velinha acesa dentro, que você mesmo punha, como se fosse um pequeno richozinho desses que esquentam comida, esquentava a água. E ela começava a borbulhar, poc, poc, poc. E cada borbulha saía pelos caninhos de escapamento. E essas bolinhas empurravam para frente o barquinho. E ele andava. Mágica que uma vela produz na imaginação da criança. Quanto tempo faz que a gente não é criança? Que a gente não fala mal dos outros? Que a gente abana a mão para um estranho? Que a gente sorri para um desconhecido? E não para cantá-lo ou para cantá-la. Que a gente pergunta, mas será que a Lua gira em torno da Terra mesmo? Quanto tempo? Ah, mas isso está na cara que é assim. Então, está na cara. E não é. E não é desse jeito.
vamos precisar de quanto sofrimento para entender a pureza que Jesus pede que nós tenhamos. Você vai à pergunta 88 do Livro dos Espíritos. Lá Kardec indaga dos espíritos se a alma tem, se o espírito tem alguma forma. E os espíritos respondem: para nós, para vós, não. Para nós, sim. Dizem eles. Se parece com o quê? Pergunta Kardec. Depois de terem explicado que para os espíritos, a alma ou o espírito de uma pessoa parece uma centelha, uma chama, uma flama. Kardec então quer saber se ela tem uma forma ou se ela tem uma cor. E os espíritos respondem que a alma tem a coloração que vai da sombra ao brilho do rubi. Sombra ao brilho do rubi. Cores bastante diferentes. A sombra de que cor é? Cinza, marrom escuro, negro. E o rubi tem uma coloração avermelhada, alaranjada, rutilante. Da escuridão ao brilho do rubi vai a coloração da alma, do espírito. Segundo seja mais ou menos puro. Diz o texto da resposta. Duas perguntas depois, Kardec pergunta se o espírito, quando se desloca de um lugar ao outro, ele vai devagarzinho ou ele vai abruptamente, se ele sabe que caminho que ele fez, ou se ele vai, sai daqui, aparece lá e não sabe nem por onde ele foi. Porque o deslocamento se dá na velocidade do pensamento. E os espíritos dizem, pode ser de ambos os modos. Ele pode ir sabendo por onde passa, ou ele pode sair daqui e chegar lá, numa fração de pensamento. Agora, isto também depende de ele ser mais ou menos puro. Esta velocidade de deslocamento e essa lucidez com que ele identifica depende de ele ser mais ou menos puro. Pergunta 90, do Livro dos Espíritos. Duas perguntas depois, chegamos na pergunta 92. Kardec quer saber se o mesmo espírito pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Se um único espírito pode se dividir e atuar aqui, ali, 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 em várias partes. E os espíritos respondem que não. Não é possível porque o espírito é indivisível. Mas o espírito pode irradiar ao mesmo tempo para vários lugares. Vês o sol? Respondem os espíritos. É um só. E ao mesmo tempo está em toda parte, irradiando o seu poder para todos os lados. Assim também são os espíritos. Logo a seguir, na mesma pergunta 92, Kardec indaga: todos os espíritos podem irradiar deste modo? Irradiar, ou seja, lançar de si mesmo a sua influência para diversas partes ao mesmo tempo? E os espíritos respondem: muito longe disto. Porque para que isso aconteça, depende muito da sua pureza. Pureza de espírito, que em três questões encadeadas assim, que está lá no Livro dos Espíritos para qualquer um de vocês que está na internet poderem ler, tem a pureza de espírito como condição de você estar na sombra, na escuridão ou não, de você poder cavalgar como um jumento, um jegue velho, ou andar como uma Ferrari e chegar imediatamente no outro lugar. Ou de você não conseguir sair nem de você mesmo, até transformar-se num sol. Tudo isso dependendo do seu estado de pureza. Pouca coisa. Quase nada. Não, eu
Eu quero ser funcionário público. Que aí eu vou estar bem. Que aí eu boto meu burro na sombra. Quero ganhar o meu salário, fazer pouco. Eu dei o meu horário, eu fecho o meu guichê e vou para casa. É isso? Puxa. Não consta nos espíritos, nos ensinamentos espirituais, que ser funcionário público lhe confira uma coloração rutilante como a do rubi, ou faça você sair daqui e chegar lá num estalo de pensamento. Não. Não, é que o meu negócio é eu vou ser político, porque político ganha muito, faz pouco, manda em todo mundo e nunca é preso. Poxa, bom plano este. Mas, infelizmente, para os políticos de todos os tipos, corruptos ou não corruptos, não consta isso no Livro dos Espíritos. Para considerar o espírito adequadamente preparado àquilo que o mundo espiritual nos orienta. O meu plano é ter minha casa própria, ter o meu salário bom, ter condições de criar meus filhos com tranquilidade. Ótimo, isso é muito bom também, isso é ótimo. Mas, e o resto? Porque isso tudo vai acabar, não é? Isso tudo vai passar. Seus filhos começaram como um embrião e terminam como um marmanjo, virando as costas e fazendo outros embriões crescerem por aí. E então, onde vai estar você? E a sua casa que você fez para toda a sua família, agora só é você e a sua véia que estão morando nela. E fica aquela verdadeira arca de Noé vazia. E você fica rezando para alguns parentes aparecer para ocupar o espaço. E eles nunca chegam lá porque eles também já estão em outra. Não consta isto nos processos de purificação. Estes projetos são muito bons, se deles você chegar a tornar-se melhor, a tornar-se mais simples, a tornar-se mais puro. Puro como uma criança, diz Jesus. E esta pureza se estabelece pelo pensamento. Se estabelece por dentro. Se estabelece naquilo que você olha e imediatamente dispara. Nós vamos ver neste capítulo como estamos longe dessa pureza. Olhamos o homem, olhamos a mulher, e ao invés de pararmos na admiração da sua beleza, usamos do poder de penetrar e imaginamos. E cobiçamos. E pretendemos. Olhamos alguém que chega com um bem valioso no nosso ambiente, mostrando o que essa pessoa tem, o que ela conseguiu. E aquilo de verdade para nós é uma dor, porque de verdade eu deveria ter aquilo, não ele, não ela. Eu deveria estar ostentando isso, era o meu sonho. E aí a gente fala assim, ai, que bacana que você está com isso. E dentro está dizendo, bandido, sem vergonha, o que você anda fazendo? Macumbeiro, traficante, você deve estar roubando alguém para estar com essa dinheirama desse jeito, para sobrar tudo isso para você. Quando foi a última vez que você ficou feliz por alguém que você conhece ter se projetado? Ter vencido algo ou ter conquistado? Quando foi que de verdade você disse parabéns, eu fiquei muito contente que você foi promovido, que você construiu a sua casa, comprou o seu apartamento? É tão raro isto, tão raro, o desinteresse, que quando ele surge parece que é um milagre. Isso está no Livro dos Espíritos. Quando foi a última vez que você ficou contente pela vitória do outro?
não pela sua. Que você disse isso com sinceridade. Quando foi que você, pela última vez, disse a alguém que você gostava dela? Como uma criança diz para você que gosta de você ou que não gosta de você? Nós vamos temperando, porque vamos ficando adultos, vamos temperando. E vamos fazendo de conta, e vamos fingindo, porque socialmente ou politicamente é mais correto aquele que você não vai com a cara dizer que é simpático, que gosta. E daquele que você ama, dizer isso raramente. Não posso demonstrar que gosto muito. Não é à toa que nós vivamos num mundo em que há mais solitários do que pessoas felizes. Porque nós não temos coragem de dizer para aqueles que nós não gostamos por causa disto, porque isso nos revela. E também somos econômicos na hora de dizer que gostamos de alguém, porque você não vai querer ficar assim na mão da pessoa. Tem que ser um pouco difícil. Confundindo dizer que gosta com estar dependendo deste gostar. É muito diferente uma coisa da outra. E é preciso aprender a crescer. E a gente só aprende a crescer quando a gente se depara com esta pureza no que a gente é. É muito comum você olhar homens na rua virando a cabeça para ver o traseiro de uma mulher que passa. Admirando apenas a beleza? Não, naturalmente. É muito comum você ver mulheres na rua vestidas como se elas estivessem indo para um prostíbulo. Porque o que elas querem não é ir para o trabalho. Elas querem dar trabalho. Elas querem que os outros, nesse jogo, se interessem por elas. Elas só vão se achar bonitas quando forem cobiçadas. Não importa se o outro ou a outra já tenha família, já tenha filhos, já tenha um lar constituído. Como diz a Geralda no livro do Lúcio, Herdeiros do Novo Mundo, ele é noivo, mas ainda não está casado, ainda tá vivo ainda, não é? Quantos casamentos acabaram no altar, não é verdade? Frequentadora de casa espírita, desejando criar embaraços. Pureza? Onde está? Em nós, a conduta que olha as coisas sem malícia e que trabalha consigo mesmo para despoluir o pensamento. É claro que isso, o modo de viver da sociedade, nos viciou em certos comportamentos que parecem normais, que parecem ser expressão da sua masculinidade ou, demonstração da sua astúcia de mulher. Mas, vejam só como a sociedade mesmo trata os pervertidos, que ela estimula a serem pervertidos. Quando se pervertem, estimulados pelas facilidades de tudo, e são pegos, aí então viram matéria jornalística, policial. Aí então todo mundo fala deles, porque ele era uma pessoa importante que foi pega, fazendo o que ele sempre fez, estimulado pela sociedade que o sustentou, que o estimulou a ser daquele jeito. E aí todo mundo fala, oh, meu Deus!
quando todo mundo assiste Fazenda, essas casas ridículas que estão por aí, onde as pessoas, quanto mais despidas, melhor, maior audiência. Quando todo mundo fica escondido lá, assistindo para ver o que de apimentado vai acontecer, ninguém reclama. Ninguém deixa de dar audiência para esse tipo de programa. Viu? Depois vai na igreja, depois vai no culto, depois vai rezar. Como se isso fosse demonstração de pureza. É preciso, então, gradualmente, desprogramar, porque a sociedade e a conduta natural em sociedade tem feito homens e mulheres como lobos e coiotes acreditarem que isso é ser normal. Mas o mundo melhor não será um zoológico, nem uma selva. O mundo melhor não será feito por animais dessa fauna. O mundo melhor será feito, como diz Jesus, por criaturas que se pareçam com uma criança. Que sejam fraternos, verdadeiros. Que não estejam ajudando para tirar alguma fatia de vantagem. Que não estejam elogiando, porque elogiar essa pessoa, ela é importante, lá na frente ela pode me ajudar. Porque você sabe, né? Uma mão lava a outra. Deus sabe o motivo das nossas atitudes. E a preocupação do Criador não é necessariamente com a sexualidade. Porque a sexualidade é, de verdade, um dos pontos mais nevrálgicos da personalidade humana ao longo dos milhões de anos de evolução do espírito. Ele sabe que não é a sexualidade o único problema, porque ela é apenas a expressão do problema maior, que é a gente passar a interpretar um personagem. Então devemos perguntar, o que eu estou querendo com esse personagem que eu estou interpretando? Deixei minha barbinha crescer, para quê? Botei um piercing na orelha, no nariz, para quê? Vou fazer uma tatuagem disso, daquilo, para quê? Vou usar aquele cabelo da família Silvassauro. Para quê? Para que você quer isso? Explique-se a você mesmo. Qual é o seu objetivo? Você precisa disso? Você não é você mesmo se não tiver um estilo. Um estilo de vestir, um estilo de chapéu, um estilo de sandália, um estilo de bijuteria, um estilo de músculo. Você não é você por aquilo que você pensa, por aquilo que você vive, pelos exemplos que dá. Você precisa de uma fantasia. É isso que você é. Uma fantasia. Você precisa parecer mais maduro. Então, deixa a barbona crescer, parecer o Dr. Bezerra e fica falando grosso. Mas e por dentro? Você é maduro? Você é adulto? Porque do que adianta botar uma barba postiça, uma barba que dê a aparência de que você é mais maduro e dentro você ser um bobo? Você não aguentar uma traição. Você não resistir à tentação de trair. Você ser desonesto com os que estão sob sua dependência. Na aparência quer parecer mais velho. Mas por dentro continua o mesmo moleque. Até o fim da vida. Então é uma fantasia. Por que você está usando ela? Quer multiplicar músculos? Não há problema nisso. Mas por que você quer fazer isso? Porque quer que neste supermercado, neste açougue que é a vida, o que os homens transformaram a vida, você valha pelo tamanho de protuberâncias que tenha? Coisa que as mulheres já fazem também, pelas protuberâncias à frente, atrás, dos lados, etc. Esse é o seu intento? Não se escandalizem, não. Essa é a realidade da vida. Então assuma
Quero botar músculo, porque com os músculos eu chamo a atenção da mulherada. Então explica isso também para sua namorada, para sua esposa. Porque se você está com ela, já deveria estar satisfeito. Não é? Não, é porque os músculos, eu faço ginástica e puxar ferro me faz bem para a saúde. Então por que você não vai ajudar numa instituição que está precisando de mão de obra no fim de semana para construir uma parede, para botar uma laje, para fazer... Porque nada dá mais músculo do que você mexer concreto. Pegue na enxada e vai transportar uns baldes de 18 litros de pedra com cimento e areia. Vai ver como você vai ficar musculoso. Vai ficar sujo, é verdade, vai ficar com a mãozinha toda comida. Mas se o negócio é você fazer ginástica para isso, ótimo. Tem um monte de lugar que precisa de mão de obra barata para ficar musculosa. É que não é bem isso, não é? Na verdade, a gente diz que está fazendo por um motivo, porque a gente não assume o que a gente quer. Mas de verdade está fazendo por outro motivo. Porque a gente não gosta de assumir nossos defeitos, a nossa sombra. Nós queremos ser Rubi por empréstimo, na cabeça dos outros. Que os outros pensem que a gente é aquilo. Mas de verdade a gente convive bem com a nossa sombra e nada nos incomoda quando a gente está com ela. Custa muito caro em nós tomar atitudes. Custa. Custa a autenticidade. Custa sermos adultos. Custa contrariarmos interesses. Custa muita coisa. Que a maioria não gosta de pagar esse preço. A maioria vive pasteurizada nessa normalidade que mistura perversão com santidade, com poucas horas de distância entre elas. Fazendo de conta que é possível que da mesma boca que saia um palavrão agressor, um comentário corrupto, um comentário que destrói, possa depois nascer a prece do mesmo buraco. Só a nossa ignorância e a nossa falta de maturidade podem nos fazer pensar assim. Mas no universo, queridas irmãs, queridos irmãos, no universo as coisas são muito às claras. Todos os espíritos sabem o que nós somos, o que nós queremos e para onde estamos dirigindo nossos passos. Mesmo antes da gente desencarnar. Todos eles sabem. O problema é a gente assumir. Isto é difícil. Então a gente nunca cresce, porque a gente fica fazendo de conta. E a gente não se enfrenta. E quando a gente não se enfrenta, explicam os espíritos que eles não têm como nos ajudar. Os espíritos, quando nós desencarnamos e estamos no umbral, por termos feito de conta durante toda uma vida, eles não têm como se impor a nós, forçando a gente a sair daquela condição. A condição para nós sairmos da região sombria é a de nós banirmos a sombra de nós mesmos, arrependendo-nos, dizendo que nós, de verdade, fizemos tudo o que não devíamos ter feito, assumindo o erro. Ao invés de imaginar que houve um equívoco nos tribunais superiores e ninguém veio percebendo que nós estamos onde não devíamos, que é o que a maioria dos espíritos imagina. André Luiz relata isto com clareza em várias vezes, a partir dele mesmo. E de algumas personagens que ele atende lá na cidade de Nosso Lar. A vampira. Depois uma senhora que chega com os caravaneiros, os samaritanos, que ele vai ajudar a descer do transporte.
e que ela reclama que as entidades maléficas tinham prendido ela no inferno, dizendo que ela tinha sido muito boa, que ela tinha morrido quando a princesa Isabel tinha decretado a liberdade dos escravos. Como que agora ela ia viver num mundo sem escravos? Eles que eram os piores bandidos que existia na face da terra. Aquela laia de negros criminosos que eram o próprio demônio. E ela contando isso para o André Luiz na entrada nas câmaras de retificação de nosso lar. Depois de ter passado 50 anos no umbral. Para ser mais exato, 51. Só no umbral. Por quê? E ainda assim, 51 anos depois, não estava autêntica com ela mesma. Nós gostamos muito de fazer o joguinho social, de nos metermos assim, politicamente correto, para que ninguém descubra quem a gente é, o que pensa. Mas isto é a pior política. Não queremos dizer que nos purificaremos de um dia para outro. De tanto rezar, de tanto vir aqui, de tanto fazer promessa. Não é assim que funciona. Funciona quando a gente começa a perguntar, por que eu quero isso? Ah, olha, de verdade, eu quero isso, porque eu tenho um amigo que fez desse jeito e ele está muito bem, ou parece que está muito bem. E é esse o seu modelo? Seu amigo é o seu modelo? É esse o indivíduo que você quer ser? Você já observou ao redor dele como é que ele vive? Ah, não, mas aqui ele é bonitão, então. Então você está querendo apenas ser um manequim, é isso? E é a opção de muita gente. Se não fosse essa opção, o Brasil não seria o segundo país no mundo em cirurgia plástica. A maioria da humanidade, a maioria das pessoas quer ter a aparência do outro, não a sua. E ao invés de aprender a se disciplinar fazendo um regime que signifique disciplina da boca, disciplina da alimentação, prefere fazer lipoaspiração, que arranca a banha sem esforço nenhum, desde que você tenha dinheiro para fazer isso, e você pode continuar se embanhando o quanto quiser. Comendo do jeito que quer, porque quando engordar de novo, vai lá e chupa. Essa é a sua escolha? Parabéns. Continue, mas assuma isso. Um dos livros que Lúcio escreveu, e que eu acho, pessoalmente, um primor ao tratar desse tema da escolha, é um livro que talvez ainda as pessoas não tenham descoberto, mas que fala exatamente sobre as conveniências. O que nós queremos? Como nós agimos? De que jeito assumimos e como o mundo espiritual apoia quem é autêntico, quem é puro nas suas intenções e como eles ficam com o pé atrás com quem apenas é um ator. O livro se chama Os Rochedos São de Areia. Se passa no Antigo Egito e conta a história de um sacerdote e de um príncipe. É quase uma paráfrase, é quase um simbolismo do que nós vivemos hoje. Príncipes querendo estar no meio do cenário principesco e um sacerdote perseguido pelas novas leis do Egito. E que aonde ele vai, aonde o mandam, aonde o supliciam, continua sacerdote. Continua fazendo bem, porque escolheu isso. E paga o preço dessa escolha. Não se converte, não se perverte, não se corrompe pelas pressões, pela conveniência. É puro nas intenções. E esta pureza vale para ele mais do que a própria vida.
tem defeitos, tem fraquezas, mas tem o apoio de um Espírito que o sustenta nas horas de luta, nos momentos de tomar uma decisão, onde todos nós ficamos em dúvida, onde todos nós ficamos assim: ai, o que vai ser de mim se eu fizer isso, eu passo por essa situação, se eu fizer aquilo, ela é pior, como eu reajo? Então, o espírito de Kung Fu ajuda a que Hatseki não reaja, a que ele haja, o que é muito diferente. E aí nós vamos ver o que acontece com os dois. Um romance muito instrutivo do ponto de vista espiritual. Porque o que Lúcio conta no Egito de Akhenaton é perfeitamente aplicável ao Brasil de Lula, aonde estamos vivendo hoje. Momentos de escolha, pureza ou impureza, que nós demonstramos nas pequenas coisas, no olhar assim, de esgueio, no pensamento maldoso, no comentário irônico, na frase mordaz, insinuante, nas palavras reticentes, polidamente corretas, mas que por detrás são ácido sulfúrico. Não é possível misturar o bem com o mal. E todos os que estiverem fazendo isso vão ser surpreendidos pela verdade. Não importa quem sejam, governantes, pastores, religiosos, povo, não importa. Todos teremos o nosso momento de verdade. E aí então é que vamos sentir na carne o que jogamos fora. Pureza de coração, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Começamos hoje. E se você já leu, pense numa coisa. Se você já leu e acha que já sabe, pense numa coisa. Você sabia que a Lua não gira em torno da Terra? Se não sabia, pense que ainda tem muita coisa que a gente já leu, mas ainda não aprendeu. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos as dádivas que são derramadas sobre todos. O mundo invisível que nos ampara e que sabe das potencialidades de cada filho, as belezas de suas almas, na construção do mundo diferente, através das modificações do Espírito, que nós estimulamos pelo enriquecimento de tudo aquilo que exista dentro da gente. Não há importância alguma que a Terra nos apresente no estágio evolutivo em que se encontra péssimos exemplos na humanidade inconsequente, nos homens violentos, na corrupção que graça, na indiferença que ameaça. Não há nenhum problema que isso seja assim, porque de verdade isso está fora de mim, está fora de nós. Problema haverá no momento em que eu também me conduzir da mesma maneira. Problema haverá em que aceitar fazer como eles fazem, ser como eles são, e imaginar que este é o caminho
que todo mundo deva trilhar. Porque aí então, a gente, Senhor, estará cometendo o mal, atuando o mal, vivendo o mal, alegando querer ser igual a todos os demais. Que a gente aprenda no raciocínio, na inteligência, que não fomos criados para sermos bichos, fomos dotados de recursos para sermos anjos, ainda que oriundos dos bichos, ainda que vindos da selva, na bela e nobre estrada da evolução, que torna um pedaço de carvão um diamante. Assim também, com cada filho de Deus, haverá de ser. E é por isso que te agradecemos a oportunidade do conhecer, do aprender, em uma hora especial da humanidade, cuja transformação acelerada não vai esperar mais os indiferentes, os preguiçosos, os ausentes, os conformistas, os acomodados. Serão atropelados pelas contingências, se convidados adiarem a aceitação do convite. Por isso, Senhor, que a gente medite nas coisas que o Teu Evangelho nos ensina, e que a nossa canção nos inspire a ser melhor cada dia. Escuta-nos, Senhor. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa-o estender a tua mão, a quem precisa te encontrar.
meu Senhor.